E aí, meu povo, se você não me conhece, eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. E agora a gente vai começar a nossa famosíssima, nos 4 cantos, nos 7 mares, carta da semana. Essa carta da semana que vai te trazer um conselho, uma orientação para os teus próximos 7 dias, tá? Qual é a ideia? É que você mentalize, que você respire fundo e me siga nas redes sociais, @JúniorQuintelaA. Depois disso, você vai mentalizar uma determinada situação na qual você precisa de algum tipo de conselho, orientação, direcionamento, previsão, uma palavra, né? Uma palavra amiga, uma palavra divina. E aí você, depois de mentalizar isso, você vai escolher uma das 3 cartas que eu vou mostrar aqui, tá? E aí o que eu digo sempre é, ouça as 3 cartas, porque certamente cada uma delas tem alguma coisa útil para te ensinar, tá bom? A agenda está sempre aberta, se você quiser só falar comigo através das redes sociais que a gente agiliza, que a gente marca a tua consulta, tá? Tanto pro tarô como pro tratamento espiritual e tudo mais. Tá ok? Pois vamos nessa. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Você vai olhar para uma dessas 3, olhar para essas 3 e perceber qual delas é que está te chamando, qual delas que está parecendo mais convidativa. Aonde que mora o seu conselho, a sua orientação, certo? Assim, você pode até mesmo escolher 2 cartas. Você pode escolher uma carta como uma mensagem principal e outras 2 como um complemento, aspecto positivo e negativo. Faça como quiser. O importante é que você ouça essa mensagem e faça também o exercício de procurar aplicar o que essas cartas estão dizendo na tua vida, beleza? Bom, para quem escolheu a carta número 1, vem aqui o Anjo da Temperança, ou a Temperança, que é uma carta que, quando eu vou explicar, eu costumo dizer que ela representa o processo de busca, não é o alcance, tá? É a busca pelo equilíbrio alquímico. O que é que isso significa pra gente? Significa que você não vai encontrar esse equilíbrio, tá? Mas que a busca, a vontade, ter o equilíbrio como objetivo, como objeto de desejo, é algo interessante. É importante que você, na medida do possível, procure se aproximar desse equilíbrio. Você vai encontrar? Provavelmente não. Porque a carta da Temperança fala da busca e não do alcance. É uma carta que geralmente também está muito associada à ideia do deixar o tempo acontecer naturalmente, né, com a ideia da paciência, que no tempo certo as coisas acontecem. Ou seja, não adianta apressar. Eu tenho uma amiga que ela fala de uma forma, na minha opinião, sensacional sobre essa carta, que é assim, a gente pode esperar o melhor, né, porque é uma carta que fala de uma espera, realmente, né, de uma necessidade de paciência. E eu posso até esperar o melhor, desde que eu esteja fazendo o meu melhor. Então, se você observar bem essa ilustração, você tem um anjo que está com 2 taças na mão e ele vai pegar esse líquido e vai colocar, ou esses líquidos, né? Podem ser mais de um, pode ser água e vinho, café e leite, quem sabe. Enfim, ele vai ficar trocando esses líquidos de recipiente, né? Colocando uma taça para outra, para que ele entenda, né? Que ele pelo menos procure se aproximar desse tal equilíbrio, né? A proporção perfeita entre uma coisa e outra. Assim deve ser você ao longo da vida inteira. Talvez você não vai entender exatamente quantos por cento você vai precisar ser agressivo na sua vida. Quantos por cento você vai precisar ser mais acolhedor do que agressivo. Você não vai saber disso. Mas é importante que você se mantenha na busca, na experimentação. Então, assim, eventualmente você vai ter que tentar ser acolhedor de novo. Eventualmente você vai precisar ser uma pessoa mais agressiva de novo. Em algum momento você vai precisar se preservar de um risco. Em algum outro momento vai ser interessante que você procure se arriscar, né? Então, a carta da Temperança vem para te dizer que não é sobre os acontecimentos imediatos, né? Então, se você está procurando alguma coisa rápida, urgente, assim, definitivamente essa pressa não vai te ajudar. Aí posso te afirmar isso com tranquilidade. Não estou dizendo que necessariamente a coisa vai demorar para chegar. Não é sobre isso, é sobre como você lida com a coisa. Então pode ser que a coisa aconteça amanhã, mas você ficar na pressa não significa que a coisa vai acontecer mais rápido ou melhor, né?
Então, a ideia é que você busque entender, que você busque experimentar essas dinâmicas, né? Esses contrastes. Como eu falei, positivo, negativo, masculino, feminino, o dia, a noite, a agressividade, a passividade, né? A receptividade. É importante que você busque entender como é que você vai utilizar isso na sua vida para que você consiga administrar melhor tudo que você vem vivendo, tá bom? Então, assim, se é uma promoção, não espera pela promoção. Procure fazer o seu melhor desde já. Se é sobre um relacionamento, será que a pessoa vai me aceitar, né? Será que vai dar certo se eu pedir fulano em namoro? Não espera por isso. Assim, não se apresse para ter essa resposta, mas busque ser o melhor que você pode ser durante o processo. Se você escolher a carta número 2, vem aqui os 5 de espadas. 5 de espadas, que é uma carta que, na minha opinião, não é muito simpática. Ela pode falar, como toda carta número 5, de momentos de tensão, né? E quando eu digo cartas número 5, eu estou falando das cartas numeradas, né? Dos arcanos menores. 5 de espadas, 5 de ouro, 5 de copas e tal. Toda carta número 5 fala de um momento que é tenso. Júnior, mas eu não sei dessas coisas. Bom, isso aí é tranquilo de você aprender, é só você chegar lá no meu curso. Você pode mandar uma mensagem aqui, eu quero, você pode entrar em contato comigo através das outras redes sociais, e aí lá você tem acesso ao curso completo, né? E logo menos eu vou relançar somente o curso de arcanos maiores, enfim. Lá você vai aprender com tranquilidade, com fundamento e com profundidade. Então assim, é para aprender, é de um jeito fácil de aprender, mas vocês vão aprender de verdade. Não vai aprender light não, é aprender valendo, tá? Então, para quem está no curso, né, para quem está estudando, talvez já tenha entendido que toda carta número 5 fala de um problema, fala de um momento tenso, de uma situação meio complicada. Quando a gente fala dos 5 de espadas, a gente está falando de um problema de ordem mental ou comunicativa, né? Então, se a gente for observar a ilustração da carta, a gente vai ver que tem uma pessoa aqui com 3 espadas, né? E tem mais 2 ali, tem uma galera indo embora. Pois bem, essa carta ela representa uma disputa, uma competição. Quer dizer, é quando o tique e o teco, é quando os divertidamente começam a entrar numa dinâmica de inquietação. E aí, você pode perguntar, né, quando você for ler essa carta aí pro seu coleguinha, você pode perguntar, o que é que tá te causando essa agitação mental, esse estresse? E no limite isso pode significar até mesmo brigas, conflitos, disputas, competições, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai se estressando, que a gente vai ficando inquieto, a gente pode, sem querer, querendo talvez, né? Entrando em alguns tipos de conflitos. Às vezes esses conflitos são internos e você acaba projetando em alguém. Então às vezes você está mal resolvido, está chateado porque aconteceu alguma coisa no seu trabalho, no seu relacionamento, tudo mais. Aquilo está te estressando e aí de repente você discute com alguém, você bate boca. Não sabe nem por quê, né? Essa é uma carta que poderia indicar que está rolando já esses conflitos e pode ser, assim, existem grandes chances de que esses conflitos tenham origem na sua mente. Quer dizer, a sua mente está passando por esses conflitos, já antes mesmo do conflito se manifestar na hora que você foi bater boca com alguém. Então, assim, geralmente quando vem essa carta eu gosto de pensar quais são as batalhas que eu preciso travar, né? Será que eu preciso guerrear em todas as guerras? Será que eu posso escolher quais são as minhas guerras, né? Para alguma mãe aí solo, talvez seja muito interessante a pessoa entrar na guerra, entrar na batalha em busca da pensão do seu filho, por exemplo, né? Agora, se você vai entrar numa disputa e numa competição, se você deve ou não colocar açúcar no café, entende? Assim, escolher suas batalhas, cara. E você tem que entender também que às vezes você tá no olho do furacão e é só porque você tá desorganizado. Então, às vezes é interessante você aprender a ficar um pouquinho mais tranquilo, talvez em alguns momentos assumir o risco, talvez em alguns momentos ser um pouco mais humilde, mas definitivamente procurar organizar a sua cabeça, né? Existe aí, no mínimo, algum tipo de estresse, algum tipo de coisa aí que causa uma inquietação comunicativa, né? Então pode ser que você tenha até conflitos nesse sentido, né? De dificuldade de se comunicar ou de se comunicar de uma forma mais agressiva do que você acha que está se comunicando, né? Então, de repente, você chamou alguém de bonita, a pessoa se sentiu ofendida, porque você tá tão maluco aí que tá falando de um jeito estranho, cara. Entende?
Então procure, na medida do possível, se organizar. Júnior, não me identifico. Calma, que a gente está começando a semana agora. Provavelmente, se você já não está vivendo isso tende a se manifestar nos próximos dias, beleza? E agora, se você escolheu a carta número 3, 4 de espadas. Olha que interessante. A gente tem aqui o 4 de espadas e a carta anterior é o 5 de espadas, né? Vieram aqui numa ordem invertida. Do que se trata? Definitivamente, essa carta, né, principalmente quando a gente somar com as outras, né, vai lembrar você de que você realmente precisa organizar a sua vida e a sua cabeça. Você precisa determinar objetivos. Você precisa aprender a equilibrar melhor o trabalho e o repouso. Você precisa muito provavelmente aprender a respirar ou pensar antes de falar, né? O 4 de espadas, ele fala de uma necessidade de repouso, de uma situação na qual provavelmente você já vem se desgastando ou tende a se desgastar. Por isso, o repouso é necessário, certo? Porque senão você vai ter desgaste demais e aí o problema que você tem vai ficar maior, certo? Esse tal repouso, ele pode significar um repouso literal, ou seja, você dormir, né? Você descansar nesse sentido, ou então você se organizar, você criar algum tipo de estrutura mental. Isso pode ser você organizar a sua agenda, você fazer planilhas, né? Você fazer algum tipo de planejamento, não sei, você fazer um cronograma, você fazer um roteiro, certo? Porque quando você organiza, quando você estrutura o seu pensamento, quando você estrutura a sua fala, você não vai precisar ficar gastando a sua energia mental para desenrolar cada uma dessas coisas ali na hora, entende? Então, se eu tenho uma agenda já pronta, eu não preciso ficar me lembrando a todo momento o que é que eu vou fazer daqui a meia hora, porque a própria agenda já está lá me lembrando daquilo, entende? Eu vou poupar energia. Então, se você escolher uma carta 4 de espadas, que é a carta número 3 aqui para nós, né? Significa que definitivamente você precisa dar uma organizada aí na sua mente, né? Mas é como eu falei, isso também pode significar alguma coisa relacionada ao campo comunicativo, né? Então, como eu falei, pensar antes de falar. Pensar antes de falar. E aí, quando eu penso nisso, né, me vem muito essa ideia do que você tem falado por aí. Qual é o conteúdo das suas palavras? São palavras construtivas? São palavras que estão expressando algum tipo de melancolia, de preocupação, de inquietação, de estresse? Será que suas palavras estão proporcionando algum tipo de acolhimento para o outro? Ou está causando conflito, né? Ou então você não está conseguindo nem ser entendido. Pode ser que você esteja tão bagunçado mentalmente que você fala e ninguém entende. Às vezes nem você mesmo entende. Entende? Então, nesse caso, mais uma vez reforço a ideia do repouso, tá? E agora, juntando as 3 cartas, a gente tem aqui a temperança, o 5 de espadas e o 4 de espadas. Bom, hoje eu acho que vale a pena a gente ser bem objetivo, porque eu vejo essa combinação de cartas de uma forma muito direta, né? Se no centro a gente tem o 5 de espadas, que fala de conflito, competição, estresse, né? Tensão mental, tensão comunicativa, né? Quer dizer, o bagulho aí tá tenso. Se eu vejo ali o 4 de espadas, que fala da organização, da busca pela estrutura mental, do repouso, do descanso. E do outro lado a gente tem a temperança. Me parece que é muito interessante que você busque equilibrar, por exemplo, o esforço e o repouso, né? A fala, que seria talvez o 5 de espadas, né? Uma energia mais ativa, mais para frente, com o silêncio, que seria o 4 de espadas. Assim, de uma forma bem direta, talvez seja interessante você cuidar um pouquinho mais do que é que você tem pensado, do que é que você tem falado. E aí, dica minha, olhe menos para o outro. Olhe menos para o que é que o outro está fazendo. Se preocupe mais com o que é que você pode fazer para ser alguém um pouquinho melhor. Muitas vezes aquilo que está te chamando a atenção no outro é algo seu que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado, mas você é tão maluco da vida que você não está percebendo isso sozinho. E aí teu inconsciente está gritando isso aí para todo mundo. Então você começa a ver os mesmos defeitos de várias pessoas diferentes. E às vezes você está cansado, você está estressado. E aí você está lá dizendo que o fulano está estressado, que fulano não está conseguindo falar direito. Às vezes fulano está estressado, não está cansado, não está conseguindo dormir. E às vezes você também.
Então, talvez seja mais interessante você observar um pouquinho mais. Talvez trabalhar um pouco o silêncio, né? E aí, dessa forma, também procurar entender o que é que você tem feito com as suas palavras e com seus pensamentos, né? Se a gente considerar a carta da temperança, vai devagar com a louça. Vai experimentando essas possibilidades para você procurar, na medida do possível, ser uma pessoa melhor. Beleza? Né? Procure essa consciência mais elevada. E, pelo amor de Deus, vai dormir, cara. Vai dormir. Fica aí no aplicativo da Nancinha até 3 horas da manhã, ver besteira. Vai dormir, cara. E para de falar besteira. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Como eu já falei, a agenda tá aberta. É só falar comigo nas redes sociais, @Júnior Quintela A. E aí a gente conversa, desenrola e marca essa consulta, tá bom? É isso, galera. Obrigado, beijos e até a próxima.